Celestial, neste momento, Senhor, nós inclinamos as nossas cabeças a Ti, para Te agradecer por o Senhor ter nos trazido à Sua casa, por o Senhor ter nos permitido chegar até aqui, para Te louvar, Te agradecer, engrandecer o Seu grande nome, Pai, pois sabemos que para nós, Senhor, era uma honra estar aqui na casa do Senhor. Nos sentimos, Senhor, mais perto do céu. Nós estamos aqui para buscar mais e mais de Ti, Pai. E nós, Senhor, nos esvaziamos de nós para receber mais de Ti, Pai. Nós estamos querendo mais da Sua palavra, mais do Espírito Santo. Derrama, Senhor, mais da Sua graça sobre nós, Pai. E nos faça, Senhor, cada dia mais, Senhor, mais fortes e melhores cristãos, Pai. Esse é o desejo do coração de cada um, Pai. Esse é o meu desejo, Pai. Nós queremos estar mais perto de Ti a cada dia que passa, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui dentro, Senhor, Te louvando, Pai, e que nós possamos no decorrer desse culto, Pai, Te dedicar nosso louvor, dedicar a Ti, Senhor, toda a nossa alma, todo o nosso ser, Senhor, pois queremos ser usados pelo Espírito Santo, Pai. Esse é o nosso desejo, é o desejo de cada um nesse momento, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Hoje o nosso pastor está viajando. O irmão Ronan também não vai estar presente hoje. Ele foi visitar a sua mãe. Hoje temos um dia das mães, né? Hoje. E vamos hoje falar sobre um tema muito importante, né? Um tema que rege, talvez, essa nossa era. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em se mostrar melhor, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas em se mostrar ser um pouco melhor do que é. É um tema muito interessante. Vamos falar hoje sobre aparência, né? É um tema que envolve tanto aparência pessoal, né? Tanto aparência pessoal quanto aparência do mundo, né? Aparência de uma empresa que às vezes parece ser uma boa empresa para você trabalhar e não é. Aparência de uma pessoa que às vezes parece ser um bom esposo para você e não é. Às vezes parece ser uma boa esposa e não é. Então tudo hoje em dia a gente analisa, né? Irmão Samuel hoje pregou e falou hoje de manhã que os olhos humanos, né, é atraído pela aparência, né? O profeta fala muito isso nas mensagens. Então, nós, seres humanos, nós somos atraídos pela aparência. Cristão ou não, não importa. O ser humano, ele é atraído pela aparência. O que difere um cristão é que um cristão vai basear aquilo que ele está vendo na mensagem, na Bíblia, né? Vai poder ter uma revelação melhor do que ele está vendo, se aquilo é bom para a vida dele, se aquilo faz bem e quais são as consequências dele fazer uma escolha por uma aparência melhor, né? Nem tudo é o que parece ser, né? Mas antes vamos louvar a Deus com o irmão Tiago. Eu quero ver todo mundo cantando, tá? Dê o melhor de ti, de você, porque é para Deus. Quando nós fazemos, hoje é o irmão Eliseu, né? O irmão Eliseu vai louvar com a gente, que bom. Quando nós fazemos para Deus, temos que fazer o melhor, né? Amém. Eu, Tiago, né? Vamos cantar. E no 139, eu não passei para o estúdio. 139, achei um bom amigo. Ele é sem o coro, tá, irmãos? Sem o coro, sem o refrão dele. Vamos cantar Mi maior. Tá, isso. Bem alegria, com alegria. 139. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Os mares reuniram, os fortes vencedor, ele o purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, pastor discípulo de minha assim. Os mares reuniram, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Devolve a
satisfação Mi maior também. Cantemos também esse hino, satisfação. Satisfação é ter a Cristo na mão, seja Cristo sobre Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não perder o pois de Jesus e a recebo logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando, a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando, a melodia, satisfação sem fim. Mais um, 139. Aliás, não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu marquei errado. Só um minutinho. Isso, 116. 116. Maior é Deus. Se o coração nos condena, maior é Deus. Isso, 116. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, o
As pessoas que eu convidei podem vir aqui para frente, que vão nos ajudar no trabalho, podem tomar seus lugares. E hoje, quem já deu um abraço na mãe hoje? Levanta a mão. Eita, é dia das mães, né? Só vocês, tem mais gente. Quem deu um abraço, falou para a mãe hoje, deu os parabéns para ela? Muita gente, né? Podem vir, pessoal. Quem chamei? Irmão Wesley, irmão... Esqueci o seu nome, irmão. Teu branco. Irmão Wellington, né? O irmão Daniel também, o irmão Diego, a irmã Sara, por favor, irmã Rebeca, irmã Ana, irmã Solange, isso? Irmã Solange, não? Ângela, quase, foi quase. Vamos lá, mensagem Dia das Mães. Senhor, nós não, de modo nenhum, esqueceríamos de te agradecer pelas verdadeiras mães, pois sabemos que temos tais hoje, verdadeiras mães genuínas. Deus, abençoa-as, elas são grandes tesouros para nós, e nós oramos que Tu continues a ser com elas, Senhor, e que elas possam viver felizes e ver o fruto de seu ventre servindo a Deus. Amém. A mãe é tão formidável, você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-lo porque você é concebido e ela carrega você sob o coração dela. Ela é a primeira a conhecê-lo, é a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam você e enxuga as suas lágrimas, as lágrimas de seus olhos. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo, e a falar suavemente com você nesta vida. É a sua mãe. Agora eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Somos gratos por nossas mães? Vamos dar uma salva de palmas a Deus por todas as mães? É uma pessoa que não importa o que você faz, ela sempre te perdoa, ela sempre te segura, enxuga suas lágrimas, te ajuda nos piores momentos e te engrandece nos melhores momentos. É a mamãe, né? Somos gratos por nossa mãe. Bem, hoje nós vamos falar sobre aparências, né? Temos aqui bastante gente, né? Vamos falar sobre... O profeta diz aqui, mensagem, pergunta e resposta, estava no início... É exatamente, e hoje tudo é baseado sobre Hollywood e beleza e coisas como essas. Quando a beleza é a coisa secreta do coração, vem e não a aparência exterior. E não com a aparência externa, mas interna, de mansidão, espírito benévolo. O que é isto? Isso é aparência cristã, né? Quando a gente fala sobre aparência, a primeira coisa que a gente pensa, né, é a aparência da outra pessoa. Né? A primeira coisa que a gente pensa quando é solteiro é a aparência da moça, né, da escolhida. As moças também pensam na aparência do rapaz? Não pensa? Não tem resposta? Eu acho que todo mundo pensa, né? A primeira coisa que a gente pensa é na aparência da outra pessoa, mas o mundo é mais que isso. O profeta diz a aparência de Hollywood, também a aparência das coisas que você faz, das coisas que você escolhe, né? A aparência das coisas das pessoas que você escolhe seguir. Né? Porque acho que todo mundo já ouviu falar na vida que tem pessoas que têm espírito de ser líder. Então essas pessoas normalmente elas influenciam a outras pessoas a segui-las. Isso é na escola, todo mundo que sabe que tem pessoas na sala de aula que lidera, já tem um monte de gente que segue aquela pessoa. Isso é no trabalho, isso é na rua, onde quer que você esteja, essas pessoas elas lideram algum grupo. Mas por quê? Porque elas têm aparência de líder, né? As pessoas identificam nelas um espírito de liderança. Agora, todo líder, toda liderança ela é boa? Não é, né, irmão Magno? Nem toda liderança ela é boa. Nem todo mundo que parece ser líder, que é um influenciador, deve ser seguido. O inimigo, Satanás, ele usa muitas pessoas e muitas coisas para liderar as pessoas para o inferno. Isso é verdade. E essas coisas, elas possuem aparências, né? Vamos ao primeiro slide aí, irmão. Qual o significado de aparência? Vamos iniciar ali?
Qual o significado de aparência? Isso é o próximo. Significado baseado, primeiramente agradecer a irmã Sara, que nos ajudou nesse trabalho, produzir esse material. Significado baseado no Aurélio. O que se mostra à primeira vista, exterioridade. Ali embaixo, qual a importância da aparência em suas escolhas? Bem pequenininho está escrito ali, o que está por fora nem sempre se mostra o que está por dentro. Isso é verdade, né? Eu queria ver aqui, eu não quero, vai ser um culto bem participativo. Se vocês na igreja, no conjunto, quiser participar, levanta o dedo, fica à vontade, tá? Vou deixar esse microfone com as irmãs, vocês também podem se pronunciar quando quiserem. Eu vou começar com os rapazes aqui. Essa questão de aparência, o que é que significa essa palavra aparência para vocês? Qual que é a importância desse tema, a aparência? Por que a aparência ela é tão importante na nossa vida, a gente ter cuidado com ela? Irmão Daniel. Ao meu ver, a aparência ela é um ponto muito importante a se observar, porque, por exemplo, o que identifica o cristão é a aparência. O que identifica um mundano também é a aparência, né? Mas isso é um lado positivo. A Bíblia fala que nós temos que ter aparência de cristãos, né? Quando uma pessoa sai da igreja, a primeira coisa que você nota de diferente nela é a aparência. Ela muda totalmente a aparência. Mesmo homem quanto mulher, você percebe coisas que mudaram em sua aparência. Então ela é importante por esse lado. E também, o outro lado, como foi naquela foto ali, onde tinha uma cenoura, né, com poucas folhas ali pequenas, e dentro ela era uma cenoura gigante. A outra com folhas grandes, mas ela era uma cenourinha pequenininha. E o parágrafo que o senhor leu, que o irmão Brana fala que a maior beleza é o que está dentro do nosso coração, né? Os nossos valores. Então, por outro lado, se a gente for olhar assim para relacionamento, casamento, a gente tem que olhar também a aparência externa, claro. Só que o que conta mais é a aparência interna. Porque não adianta a pessoa ter a aparência exterior e dentro ela ser vazia de tudo. Ela tem que ter mais a aparência interna e por fora também conta. Eu já ia perguntar, pode ser feia? A beleza é uma coisa muito engraçada, né? Uma pessoa às vezes é bonita para uma e para outra não é, né? Então assim, não quer dizer que a pessoa é feia para o senhor e o irmão Diego pode ser linda, né, irmão Diego? Então assim, é bem relativo isso. Às vezes a gente fala, você olha no espelho e tá aquela tristeza assim, as pessoas se sentem tristes, sou feia. Mas tem gente que vai de achar linda, né? É um conjunto, né? Mas tem que ser por fora também um pouquinho, né? Agradar os olhos. Concorda, irmã Rebeca? O que você quer dizer sobre isso? Sobre a aparência. Eu concordo com o que o irmão Daniel falou. Esse assunto de aparência pode... Esse assunto de aparência pode seguir em vários pontos diferentes, né? Se a gente for olhar no lado natural, a gente tem que ter uma certa aparência, tanto para um profissional. O cartão postal dele é a aparência, né? É o exterior. Então, ele tem que zelar pela aparência dele, tanto de um currículo, né? Um bom currículo, então tem que ter ali uma boa aparência, quanto física mesmo, estética. Agora, no lado natural, de acordo com qual padrão que a gente vai estabelecer essa aparência. O que é belo para você, é belo para mim, é o que você falou, é muito subjetivo, né, a beleza. Então, você não pode falar que uma pessoa é bela no geral, então, é subjetivo. É muito subjetivo porque o que é belo para você pode não ser belo para mim. Então, a gente tem que ver de acordo com qual padrão que a gente está julgando essa aparência, no caso de ser bonito, né, que foi o que você falou. Agora, no sentido espiritual, eu acredito que a Bíblia está cheia de exemplos em relação à aparência. Deus não julga a aparência, né? E às vezes o que é bonito para a gente, como o altar de Caim, era muito bonito, né? Então, aparentemente, se fosse a gente julgar ali uma cesta de flores, frutos e tal, muito bonito. O altar de Abel, sangue, uma coisa feia, né? Então, para a gente, seria algo
que a gente julgaria como feio, como errado, mas para Deus foi a oferta que Ele aceitou, né? A adoração que Ele aceitou. Então, às vezes, a gente olhar com os olhos naturais, a gente julga errado. Então, o mais importante é a gente ter Deus dentro da gente, que aí sim a gente vai julgar a aparência da maneira correta. Muito bom. Muito bom. Eu acho que você falou muito bem, é isso mesmo. É uma coisa que você falou que é importante. A beleza exterior, a gente está falando que a gente não deve se levar pelo exterior. Mas não quer dizer que a coisa está se aparentando bonita, que ela é uma pessoa ruim ou que aquilo é ruim. Não necessariamente. O que a gente tem que fazer é conhecer melhor aquela pessoa, conhecer melhor aquela situação. Porque acontece, eu já ouvi falar, já ouvi muito pessoas reclamarem que são julgadas e sem ser conhecidas. Isso por quê? É do ser humano, a gente olhar o ser humano como carne, o ser humano ele é mau. Se a gente não domar, né, se a gente não tiver cuidado, a gente machuca as pessoas. Eu já passei por isso, uma pessoa que hoje é um dos meus melhores amigos, inicialmente eu não gostava dele, depois eu parei para pensar, mas por quê? Ele não fez nada comigo? Mas eu só não gostava. É engraçado, né? A gente vê a pessoa e não se identifica. Essa pessoa se aproximou de mim, né? Entendeu? Tem algum tempo isso. Essa pessoa conversou comigo e se tornou um dos meus melhores amigos. Eu mudei meu conceito totalmente daquela pessoa. Na época, eu estava julgando por aparência. Entendeu? Então, ou seja, irmão Diego. Voltando na pergunta que estava fazendo no slide, qual a importância da aparência nas suas escolhas? No meu modo de pensar, a aparência também é algo importante. Tudo na vida tem que ser equilibrado. Você não pode levar mais para um lado nem mais para o outro. Você tem que procurar o centro. Então, assim, não adianta você comprar um carro sendo bom, mas que seja feio, que um momento ele vai te desagradar. É que nem você comprar um sapato que é muito bonito, mas é muito desconfortável. Uma hora você vai parar de usar porque está te dando calo, está te prejudicando. Então, eu acho que você tem que procurar uma coisa equilibrada. Tem que procurar o centro. Tem que ser boa aparência, mas também tem que te dar um benefício, vamos supor, uma coisa interna. Vamos supor, no caso do sapato, no caso do carro, serem bons. No caso, vamos supor, de um relacionamento, você também vai se preocupar com a aparência, porque é uma coisa que mais para frente você vai ter um problema se você não achar ela bonita. E também tem que se preocupar com a parte de dentro, se ela é uma pessoa gentil, se é uma pessoa que você se agrada, que você combina com ela. É o que eu penso. Muito boa. Essa conversa está se caminhando para relacionamentos, né? Casamento. Então vamos continuar com essa questão de casamento aqui, então. Irmã Ana, o que você poderia falar para nós sobre, relacionado com o que o irmão Diego falou, muito bom, porque eu acho que a gente é ensinado assim, não é só o espiritual, também tem que se agradar da pessoa, tem que sentir atração, também faz parte, né? Agora, quanto ao rapaz que ele mostra muita coisa, e quando você descobre não é essa coisa, não é lá isso tudo, como você se sentiria? Depois eu vou passar essa pergunta para os rapazes aí, tá? A pessoa se mostrar, por exemplo, vou pegar um exemplo, o rapaz ele mostra, anda sempre muito arrumado, ele sempre está viajando, ou está de carro zero, está sempre, sabe, mostrando uma coisa e nunca é sincero com a moça, né? Aí depois que está namorando, quando se fala em casamento, a moça descobre que não é bem aquilo. Dá um conselho para os rapazes. Eu acho que entra muito naquela questão que o pastor Adalto sempre fala, que antes de você namorar uma pessoa, de você dar a sua palavra, você namorar ela de longe. Porque você conhece a pessoa, você conhece as atitudes dela, e dali você vai vendo. E eu acho muito decepcionante quando você espera uma coisa de uma pessoa e não é nada daquilo que você vê, não é nada daquilo que a pessoa mostra ser. Então, acho que a sinceridade ela é muito importante. Não é porque eu não tenho determinada coisa e eu quero ter que eu preciso falar para fulano que eu tenho. Eu acho que eu devo achar meios de conseguir aquilo para depois eu falar. Então, acho que a sinceridade ela é muito importante nisso. Como que o rapaz... O que você acha que como o rapaz lida com essa questão? Porque a gente tem pessoas no mundo, né, de diversas naturezas, né? A gente tem pessoas que vêm de família pobre e não têm condições, né?
e ela se mostra, a moça não casa enganada. E tem rapazes, ou moças também, que vêm de família com um pouquinho mais de condição, entendeu? Querendo ou não, essas condições a gente cria uma aparência, cria um conforto, e quando você casa, às vezes você tem que lutar contra isso. Você tem que saber que, moça, se você está casando com um rapaz que não tem tudo que seu pai tem, é muito normal, né? Não é que ele não vá conseguir, você entendeu? Aí às vezes a pessoa está acostumada de manter aquela aparência de glamour, né? A gente usa essa palavra, vestidos caros, as coisas os melhores confortos que tem, entendeu? Muitas vezes até difícil para a moça arrumar um casamento, né? Por que é difícil? O pai dá um conforto tão grande para a moça que ela quer encontrar um rapaz na idade dela que tem tudo que o pai dela conseguiu em vários anos. Estamos enrolados, né, rapaz? Aí complica pra gente, entendeu? Mas assim, como que tem que ser a cabeça da moça que tem tudo, né? Criou aquele estereotipo e ela agora tem que abrir um pouquinho mão do conforto do pai para poder arrumar um casamento. Como que ela lida com isso? Eu penso que cada panela tem a sua tampa, né? Da mesma forma que se o meu pai me dá determinadas coisas, talvez possa ter um rapaz que também me dê. Como da mesma forma pode ter um que não vai me dar. Pode me dar a longo prazo, mas não na hora que eu quero. Eu acho que ela tem que, antes dela dar a palavra dela, eles darem a palavra um para o outro, ela ter a certeza de que ela vai poder conviver com aquilo. Porque se ela não puder ceder em determinadas coisas, se o meu pai me dá um conforto e o rapaz que eu namoro, que eu converso, não pode me dar, ou eu mudo de rapaz, digamos assim, ou então eu procuro me moldar aquilo. Eu penso assim. Entendi. Não, é porque eu já vi casos assim. Já vi casos assim que o rapaz namorava a moça e ele tinha um problema gigante na frente. Porque a moça estava acostumada a ter de tudo do melhor, entendeu? O rapaz era um bom rapaz, mas ele estava começando a vida. E ele não teve chance de tentar. Ele viu que não valeria a pena. Agora eu quero ver esses rapazes aqui. Porque assim, às vezes você está com uma pessoa que ela espera muito mais do que você tem, né? Aí eu quero saber dos dois lados. Primeiro, o espiritual, né? Você enxergou a moça, encontrou a moça na igreja, porque nós sabemos que temos 3 classes de crente, né? As pessoas às vezes se escandalizam dentro da igreja porque uma pessoa ou outra é um pouco menos crente do que a outra, né? Mas nós estamos aqui dentro, nós precisamos de Deus. Temos 3 classes de crente, e aí o rapaz se apaixona por aquela moça, por conta de aparência. Eu queria um conselho aí, como lidar com isso, como descobrir se aquela moça é o que ele está procurando, porque muitas vezes a gente descobre, mas não quer acreditar, a gente se engana, né? Ela finge que é cristã, ele finge que acredita, e os dois casam e depois dá problema. Como descobrir isso, como lidar com isso? Nos ajuda, irmão. Irmão, eu creio que a gente tem a consciência, né, de que a aparência ela não é tudo, né? É a gente entender que o diabo ele é esperto, né? Ele não vai te oferecer uma coisa feia, né? Uma coisa que te desagrade. Ele vai oferecer uma coisa bonita, né? Uma coisa que você se agrade, que você olha, né? Então eu creio que a gente não se deixar levar pelas aparências, né? Aquele ditado, nunca julgue um livro pela capa, né? Então é como a irmã Rebeca pôs muito bem. A gente se encher de Deus para procurar, para não se deixar levar pela aparência, né? Porque a aparência não é tudo, né? E é justamente disso que o profeta fala na mensagem A Marca da Besta, que o diabo ele usa a beleza, né? Porque assim, o diabo ele te mostra que você vai ganhar, mas nunca que você vai perder, né? Então cabe a nós a consciência de que a aparência não é tudo. A gente tem que ter mais de Deus para não se deixar levar somente pelas aparências. Mansara quer comentar sobre isso? Sobre como, também do lado das irmãs, como identificar um rapaz, você está procurando um rapaz cristão, qual a importância disso, como saber se aquele rapaz ele atende às suas expectativas no quesito igreja, porque o bom como também somos ensinados, é que nós possamos encontrar alguém que esteja no nível mais alto que o nosso, né? Porque nosso objetivo é crescer. Se a gente encontrar alguém que está muito abaixo que a gente, complica, né? Então, assim, o bom é que a gente tente encontrar alguém que nos ajude. Então, como identificar isso? Como procurar? Uma das maneiras de identificar
É você ver o comportamento do rapaz na igreja. Se ele vem para a igreja e fica mais tempo fora do que dentro da igreja. Se ele é um rapaz que você repara que ele é um rapaz de oração. Ou se está na igreja meramente por estar. Para falar bem assim, aqui estou. Que nem o irmão falou, existem 3 classes de crente. Então, temos que saber selecionar essas 3 classes de crente. E também reparar o nosso espírito. Que talvez seja muito fácil eu cobrar cristianismo de um irmão, sendo que eu estou vazia. Eu não vou saber reparar nessa questão se eu estiver vazia. Então, antes de eu julgar qualquer coisa no irmão, eu tenho que me encher de Deus e saber procurar. Porque eu vazio, eu não vou encontrar alguém cheio do Espírito Santo e quando casar eu vou falar, mas você não aparentava ser cheio do Espírito Santo? E a pessoa talvez vai virar para mim e falar, você também. E aí, como é que nós iremos fazer? Muito bom, é o que eu falei, um finge que é, o outro finge que acredita e assim vai, né? E assim, não tem como, gente. Hoje em dia, a irmã acredita que as pessoas casam enganado hoje? Um jovem, um casal, casa enganado? Não, eu não acredito. Porque uma pessoa ela não consegue fingir 24 horas por dia. Talvez perto de você ela vai fingir. E se você se conformar com isso e não querer procurar mais sobre a pessoa, você sim vai casar enganado porque você não quis procurar. Mas se você conversar com o pai, com a mãe, ele sempre vai falar ou o defeito ou a qualidade da pessoa. Então é muito fácil eu querer julgar a pessoa se eu só converso com ela, eu não procuro saber mais sobre ela. Que nem falam da aparência. Quando você escolhe alguém para casar, acredito eu que você está escolhendo alguém que seja bonito por fora e bonito por dentro. Você procura caráter. Então, às vezes, a pessoa pode sim fingir para você, numa conversa que é incrível, e não ser. Mas você só vai casar enganado se você não procurar saber. O pastor mesmo fala que você, antes de namorar, você tem que namorar um pouco à distância, conversar com as pessoas que sejam do mesmo ciclo de amizade. Às vezes, para a moça, assim, chegar a querer fazer amizade com a mãe do rapaz, para conhecer um pouco mais sobre ele. Porque se você só se contentar em falar com ele, você vai casar enganado. E quando estiver dando tudo errado, você vai discutir, brigar, colocar a culpa nele, mas a culpa, na verdade, foi sua, que não quis saber. Fechou os olhos para aquilo. Temos tanto ensinamento, né? Casamento compartilhado, escolhendo a noiva, muitas mensagens, muitos ensinamentos. E um segredo que você acabou de falar: se você conhecer os pais, você precisa conhecer o tratamento que os filhos dão para os pais. É o que você não pode esperar nada melhor do que aquilo, né? Se você conhecer o tratamento que ele dá para o pai dela, o tratamento que ele dá para os pais dele, o tratamento que ela dá para os pais dela, você não espera nada melhor que aquilo. É aquilo que você vai ter quando você casar. Isso nós somos ensinados, né? Outra coisa que você contou aí também, nós estamos falando de enxergar a aparência. Isso é muito importante, mas você falou o seguinte: a gente precisa cuidar da nossa aparência. Qual que é a aparência que eu estou transparecendo para o mundo? Lá fora eu estou sendo reconhecido como cristão, né? Com a aparência que eu estou sendo, para que uma boa pessoa também me olhe, né? Me dê uma chance, escolha. Porque também é importante cuidar da sua própria aparência. E a aparência, muito cuidado. A história, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele avistou aquela figueira, né, irmão Magno? Cheia de folhas. Linda figueira, cheia de folhas. A figueira com folhas, ela indica que tem frutos. E quando ele chegou lá, não tinha nada para oferecer. Não tinha nenhum fruto. E muitas pessoas hoje vivem que nem aquela figueira. Cheia de folhas, cheia de palavras, cheias de muito de si e pouco de Deus. Você quer comentar, irmão Diego? Outra coisa que eu acho muito importante também para você reparar se a moça é uma boa moça, você perguntou, é o ciclo de amizade dela. Porque você é o resumo das 5 pessoas que você mais se relaciona. Ultimamente eu tenho aprendido muito sobre isso, que antigamente para mim isso era besteira, eu achava que isso era coisa fútil, mas não, realmente é uma coisa que te influencia muito. O seu ciclo de amizades te influenciam em cada ponto. Vamos supor, você não tem os seus 5 melhores amigos, todos eles têm uma coisa parecida com você. Você é o resumo dos 5. E eu procuro sempre estar com pessoas mais elevadas que eu, para que eu possa aprender com elas e me elevar.
E no caso, o Dante está me acompanhando nesse. Então a gente procura sempre estar se elevando. Ele aprende, eu aprendo com ele. Eu aprendo, ele aprende comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar sempre estar num nível elevado para que a gente possa enxergar as coisas com mais humildade, você entender o lado das pessoas, no caso da moça, você vê se ela é uma moça boa, você tem que conversar com ela também, para você fazer as perguntas que você quiser, para saber como ela é por dentro. Eu acho que tudo isso tem que ser observado. Mas uma das coisas importantes também que eu acho é o ciclo de amizades. Porque se a pessoa tem um ciclo de amizades que não são aquelas pessoas agradáveis, ela também com certeza vai ser desagradável. É verdade, né? Me diga com quem você andas, que eu te digo quem tu és. A igreja, alguém quer comentar no conjunto? O irmão ali quer comentar? Vamos pegar primeiro o comentário da irmã Raquel. A mulher, ela tem que se dar muito valor, porque quando ela não se dá valor, o homem ele começa a desvalorizar, né? E a aparência dela cai por terra, entendeu? E muitas vezes a mulher não se dá valor e ela atrai coisas para ela que não vai ser boa. É verdade. Irmã, é Solange? Ângela, segunda vez, irmã Ângela, até um mês eu acostumo. Irmã Ângela, como que uma moça cristã, ela se valoriza? Entendeu? Como que uma pessoa cristã, ela mostra seu valor? É através do seu comportamento, através do seu vestimento, obediência aos pais? O que a irmã fala sobre isso? Como se valorizar? Porque uma pessoa que se valoriza, a irmã Sara falou, ela procura outra pessoa também que se valoriza, que dê o valor devido. A irmã gostaria de casar com um rapaz que não dê o valor que você merece? Sim ou não? Não. Não, né? É ruim, né? Porque às vezes você está lá pensando triste, fala assim, nossa, ele não dá o valor, não mereço isso. Não acontece isso com muita gente? Mas você acha que a pessoa casa e chega lá e tem esse pensamento, ela não teve avisos antes, que Deus não ajudou ela? Se a moça orar, você acredita que Deus ajuda ela a arrumar um casamento bom? Ajuda sim. É o segredo, né? A oração é o segredo de tudo. E isso é tão sério, irmã, porque é aquele negócio, o que baseia um bom casamento é a oração, né? E Deus não é ruim. Ele não prometeu, se você orar e tiver não recebe, Ele envia todos os sinais, você acredita que envia? Ele envia todos os sinais para você. Casas, enganado se quiser, né? Na escola, a irmã estuda? Não, mas já estudou. Na escola, como que a irmã mostrava a aparência de cristã? Assim, através das atitudes, né? Porque roupa não tem nada a ver, né? Muito bom, né? Não é só roupa, né? É comportamento, né? As pessoas lá, elas sabiam que a irmã era cristã? Sim. Sabia, né? Você enfrentou muita dificuldade lá por ser cristã ou não? Muita. Muita dificuldade? Mas você passou, você se arrepende de ter sido uma cristã na escola? Não. Não se arrepende, né? Isso é importante, porque assim, você não tem que ter medo de mostrar quem você é, né, irmã? Quando a gente fala de aparência, é justamente isso, mostrar quem nós somos. Que nem a gente falou agora há pouco, às vezes você mostra uma pessoa, conquista uma pessoa com aquilo que você está mostrando, só que no final você não é nada daquilo, né? Às vezes você mostra que tem uma condição financeira muito boa, rapaz, só que às vezes você não tem aquilo tudo e você consegue a moça que você estava procurando. Mas e depois? Né? Eu queria a opinião dos casados, se alguém quiser levantar a mão aí, sobre a questão de mostrar a aparência que não tem e se isso é ruim para o casamento. Algum irmão Reinaldo, vamos ali no irmão Reinaldo, pegar a opinião, porque eu já vi casamentos que os irmãos, o marido, o esposo, ele escondeu da esposa a situação financeira, ele escondeu da esposa dificuldades que estava passando, ele casou, não sei se por amor ou não, mas ele não revelou aquilo que ele estava enfrentando no casamento. O que acontece com o casamento nessa situação? Desaba, né? Porque se cria uma situação insustentável, então não precisa no casamento viver de aparência. Não, Reinaldo? Eu tenho o meu conceito com relação à aparência. A aparência, muitas vezes, ela é uma coisa superficial. A pessoa apresenta um quadro
quando na verdade ele não é. Sempre quem é alguma coisa não apresenta ser. E quem mostra o que não é, procura ser o que não é. E na prática, a vida do casal, quando eu casei com minha esposa, ela sabia que eu tinha um lote lá em Goiânia. Eu tinha 16 anos. Então, quando eu completei 18 anos, eu quitei ele, no setor Pedro do Veículo, em Goiânia. Minha esposa sabia que eu tinha aquele lote, mas eu não tinha casa. E eu não tinha uma vida, assim, financeira, assim, razoável. Hoje eu tenho muito melhor. Mas isso aí foi conquistado com um espaço de anos. Tanto as coisas que minha esposa hoje possui, o que ela usa, o que ela tem, não foi assim de um dia para a noite. O que eu tenho hoje também não foi de um dia para a noite. Eu levei anos para conquistar. E tanto as moças quanto os rapazes, se ficar sempre buscando uma aparência, vai se enganar. Porque na prática não é isso. Na prática é muito diferente. Eu lembro do irmão Brana, quando ele casou, a irmã Hope tinha uma situação de classe média. O irmão Brana era pobre. Ele não tinha condição de dar para ela o que os pais dela davam. Mas ela casou por amor. Ela sabia que ela não ia ter. Tanto que ele teve aquele problema no ministério, ficou 5 anos sem unção, que a mãe dela não queria que ele casasse com ela, que problema todo que ele teve, né? Por causa disso aí. Então, gente, a gente não deve se iludir, não. A aparência é boa, tudo é bom, tudo tem um centro, como alguns irmãos fez a colocação. Mas isso não define a personalidade da pessoa. Se eu fosse uma moça, fosse casar hoje, eu observava se aquele rapaz era um rapaz de oração, se era um rapaz assíduo aos cultos, se era dizimista. E se eu fosse escolher uma moça hoje para me casar, fosse solteiro, eu ia ver como que ela tratava a mãe dela e os pais. Como ela trata os pais dela, ela vai me tratar também. E vice-versa, dos dois lados. Isso é o que eu penso. Muito bom, né, meu Reinaldo? Sua participação. Você pode evitar muita dor de cabeça se você falar a verdade, né? Mostrar quem realmente você é. Vamos ver o slide número 3 aí, irmão do estúdio. Coloca para nós o número 3. Mostrar quem você é, deixar a moça a par da real situação. A moça também ficar consciente, o rapaz ficar consciente que tipo de moça ele está namorando, ele está pleiteando para poder ser sua esposa, né? Sabemos que até mesmo no meio cristão as aparências enganam. Como lidar com essas aparências enganosas? Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Existe muita gente assim, né? Muita gente que eu gosto de falar que se sabota, irmão Magno. A pessoa vem para a igreja, ajoelha, chora, ora, pede para Deus e Deus não atende ela, né? Deus não atende, não prospera nos negócios, não consegue felicidade na vida, não dá certo, relacionamento ruim. Por que disso? Alguma coisa está de errado. Você está sendo cristão lá fora? Que o nosso maior, ser crente dentro da igreja, irmão Magno, isso é fácil. A maior luta do cristão é lá fora, é no campo de batalha, né? Então, assim, você está vivendo uma aparência de cristão aqui dentro e lá fora. Até você mesmo se engana e se acha um cristão. Acontece muito isso, a própria pessoa se engana. Você acha que é cristão, mas se parar para analisar, tem coisa errada, né? Vamos para o próximo, o 4, slide 4. Slide 4. Então, assim, é a questão de se analisar, né? Vamos pegar aqui o comentário do irmão Daniel, antes. A respeito disso, eu queria só abrir um ponto aqui. Quando Samuel foi procurar o filho de Jessé ali para ungir como rei, para a gente ver assim como que Deus usa as pessoas. Nós formos ver na Bíblia, Deus nunca foi pela aparência, né? Até mesmo João Batista, ele era um homem do deserto, um homem meio sujo, né? Um homem do deserto, barbudo. E ali os filhos de Jessé foram vindo e Saul, primeiro Deus falou para Saul, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, o que nós devemos olhar nesse ponto, por exemplo, para uma moça cristã, é o que está no coração dela. Mas aí, como que a gente vai discernir o que está no coração dela? Se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, né? Deus dentro de nós. Porque Deus, ele entende Deus, né? Deus, ele conecta com Deus. Se o irmão tem Deus no coração, Deus que está dentro de mim vai se conectar com o Senhor. E é como se fosse os dons do Espírito, né? O discernimento de Espírito. É um dos dons, assim, para mim, um dos dons mais importantes.
Porque às vezes você conversa com uma pessoa e você discerne o que ela tem no coração, os valores dela, e aquilo acaba batendo com aquilo que você tem dentro de você. Eu acho que isso assim, quando você conversa com uma pessoa, de alguma maneira aquilo vai se conectar, ou não. Eu acho que a gente devia prestar atenção muito nesse ponto também. Muito bom, irmão Daniel, isso é verdade. O discernimento de espírito, né? O que está dentro do seu coração te ajuda a identificar o que está dentro do outro coração, né? Da outra pessoa. Vamos para a página 4, para o slide 4? Coloca aí para nós. Uma pessoa bonita não é aquela de quem se elogia o corpo, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidade para admirar as partes isoladas. Com isso, descobrimos então que a fachada de uma pessoa abriga muitas outras coisas além daquelas que poderíamos supor, que ao nos depararmos com um sorriso, nem sempre estamos diante de uma alegria verdadeira, e que a beleza não é requisito para julgarmos a nobreza ou o caráter de alguém, né? Tem tantas pessoas que vivem sorrindo, mas é triste por dentro, né? Parece bonito, mas é triste, é infeliz. Você não pode julgar as pessoas. Voltando naquele assunto, não julguem as pessoas pelo que elas parecem ser. Principalmente vocês não a conhecem. Procura se aprofundar mais. Não cria inimigos sem ao menos dar a chance de conhecer aquela pessoa. Eu falo isso porque é normal isso. Às vezes dentro da igreja, passa uma irmã, a outra não gosta, nunca conversou com aquela irmã, só porque ela anda de um jeito, ela se comporta de um jeito, senta de um jeito. Aquela irmã é metida. Aquela irmã não serve para ser minha amiga. Nunca deu a chance de conhecer a pessoa, né? Isso é maldade dos nossos corações. A gente precisa entender que nem tudo que parece ser né? Por exemplo, vamos lá no Jesus. A Bíblia diz que não havia beleza em Jesus. Está escrito isso. Ele não parecia como um líder, o profeta fala isso. Provavelmente era baixo, não era bonito. Ninguém dava um centavo para ele. Não é isso? Ninguém via ele como algo grandioso. No entanto, foi a melhor pessoa que já pisou nessa terra. A única pessoa santa. O ser humano, ao guiado pelos olhos, na primeira chance que tiveram, mandaram crucificar. Né? Olha que maldade. Será que nós não, quando a gente faz isso com o nosso irmão, nós não estamos fazendo isso com Jesus? Que está dentro do nosso irmão? Quando a gente fala, aquela irmã não serve para ser minha amiga. Será que você não está falando que Jesus não serve para ser seu amigo? Porque nós procuramos a aparência que nos agrada, né? Outra coisa, quantos livros lindos, cábulas maravilhosas, ilustrações, lindas, muitas obras de artes, preta a capa, não tem uma figura aqui dentro, só letra, mas tem algum livro melhor do que esse na terra? Essa é a Bíblia, é o seu alimento, é quem vai te levar para o céu. Não importa a beleza dos outros livros, esse é o mais sagrado, esse é o nosso sustento. Vamos julgar por aparência? Não tem nada de figura colorida, e a gente continua, o ser humano assim, tratando por aparência, né? Então, vamos mudar isso em nós, vamos sair de hoje vamos sair daqui depois, pensando no que nós estamos julgando e não deveríamos, no que nós precisamos melhorar, parar de sermos injustos, né? Irmão Wesley, casamento de novo. O que o irmão procura no almoço? E como o irmão identifica isso? Dá uma dica para elas. Primeiro é o caráter, né? Aí depois vem a beleza, né? Sobre a aparência. Porque se ela não tiver um caráter, né, cristão, ela não vai ter aquela beleza cristã, né? Vai ter aquela beleza do mundo, né? Aquela coisa artificial. E o cristão, ele não está olhando por essas coisas, né? Primeiro ele olha para o caráter dela, porque todo jovem ele quer uma moça bonita, né? Mas se ela não vier acompanhada com o caráter, aí ele tem que, aqui na mensagem Escolhendo a Noiva, o profeta fala sobre isso. Pode haver uma moça que seja bonita, e a outra moça talvez seja o porte dela parece melhor do que a desta, né? Melhor do que a outra.
E pode ser que você tenha que sacrificar uma pela outra. Ele está falando aqui sobre esta... Se ela for uma moça bonita, né, não tiver o caráter, é melhor você sacrificar, né, o caráter, a beleza, né, e ficar com o caráter. E não me importa se é bonita ou não. É melhor você olhar para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. O profeta fala também sobre aquele rancheiro, né, que estava ali olhando aquele gado, né, e aquelas novilhas, né, bonita. Aí aquele velho, o profeta falando aqui, aquele velho sujeito olhava direto na cara da novilha, né, antes de fazer uma oferta. É isso que o Filho de Deus tem que fazer, né? Primeiro olhar, né, no caráter dela, né, antes de pedir um namoro, né, olhar o caráter dela primeiro. Então, ele olhar primeiro no caráter. Vou começar de novo aqui. Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro, com quem trabalhava, e reparava no velho sujeito, sempre olhava direto na cara de uma novilha antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e de outro. Eu o acompanhava, o profeta estava acompanhando aquilo, né? E observava, e ele a olhava de alto a baixo, né? Aí ele olhava aqui na aparência, né, daquela novilha, né? Eu acompanhava e observava, e ele olhava de alto a baixo. Se ela tinha boa aparência, o porte, então ele virava e a olhava na cara dela, né, novamente. E algumas vezes sacudia a cabeça, né, e ia embora. Aí o profeta ficou assim, chegou e perguntou ele: mas por que você faz isso? Aquela novilha tão bonita, né, e você descartou? Aí o velho falou: eu quero dizer, rapaz, você tem muito que aprender. E eu me dei conta disso depois que ele me contou. Disse: não me importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne até o casco, né? Bonita, toda bonita, né? Até os pés, né? Tudo. Porém, se tiver aquele olhar selvagem, né? Se não tiver aquele caráter, né? Caráter selvagem na cara, nunca a comprem. E é o que o eleito, né? O cristão, ele tem que olhar para o caráter, né? O mundo olha só pela beleza, né? Mundana, né? E isso é o suficiente, mas o eleito não. Aqui fala: não me importa o quanto a televisão, o jornal diga que é atraente, e o quadro de aparência mais horrível e medonha que eu já vi na vida. É isto. Amém. Muito bom, pelo olhar ele conseguia identificar, né? Irmão Wellington, dá um resumo, nosso horário acabou, sobre essa questão da aparência, do que falamos hoje. O que o irmão pegou para o senhor, o que o senhor tem a falar para nós? Não tome decisões definitivas em momentos passageiros. O povo escolheu a Saul porque ele era bonito, mas Deus escolheu a Davi não porque ele era bonito, né? Ele era um homem ranzinza, né? Homem fraco. Porém, Deus enxergou o homem interior que estava dentro de Davi. Então, o que nós devemos averiguar antes de fazer qualquer coisa, principalmente o casamento, é que a beleza, irmão Robério, quando você estiver em um momento de aflição, você olhar uma pessoa bonita não vai resolver o problema, né? Se ela não tiver a atitude de se ajoelhar com você, entende? De buscar a Deus com você ali, a beleza não vai fazer efeito. Claro que a atração ela é necessária, né? Mas não é tudo, entende? O que vai trazer a longanimidade no casamento é a junção das duas partes.
tanto da natural quanto da espiritual. Fazer um extremo entre os dois não existe, entende? Mas o mais importante é você enxergar a pessoa interior. É o que vai definir o seu casamento, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então essa é uma escolha sua. Então, momentos passageiros, momentos de paixão, né? Enxerga só a beleza. Não tome decisões definitivas em momentos passageiros. Aquilo vai passar. Porém, o Espírito Santo ele nunca passa. Por isso, quando uma pessoa ela possui o Espírito Santo, ela é definitiva, entende? Então, um casamento tem que se basear no Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Bem, eu acho que vocês foram ajudados. Amém. Nós vamos olhar agora com outros olhos para as aparências, né? Interessante, irmão. Deus, na maioria das suas vezes, eu acho que nenhuma escolheu o melhor ou o mais bonito para ser usado por Ele. Quando Ele mandou Noé escolher a madeira, pegar a madeira para construir a arca, Ele escolheu aquela pior madeira que tinha gofer, né? Mas quando aquilo lá foi betumada, quando aquela madeira foi betumada, recebeu o betume, ela se transformou. Então não importa quem você seja, feio, bonito, fraco, forte, quando você recebe o betume de Deus, você se transforma. É o Espírito Santo que está por dentro e por fora, então não tem nada que você possa temer. É por isso que é importante você identificar a pessoa antes de você fazer a sua escolha. Para finalizar, você tem que aprender a conviver com o lado ruim das pessoas. Muitas vezes a gente olha os lados bons, ela é bonita, ela faz isso, cozinha bem e tudo mais, mas conviver com o lado bom é fácil. Você precisa conhecer o lado ruim do rapaz, o lado ruim da moça. Todos nós temos nossos defeitos. Quando eu falo lado ruim, é os defeitos, que é com isso que você precisa aprender a conviver e lidar para que tudo dê certo no relacionamento. Eu acredito que seja isso, né? Mas enfim, Deus nos ajudou essa tarde, vamos colocar isso em prática. A irmã Ana Lídia, Nansara e Beatriz vai cantar após a oração, Chagas Abertas. Uma hora para nós? Senhor Deus, estamos vivendo em momentos, Pai, em que o mundo está em caos, Pai. Em que as pessoas pintam fogo na parede e pensam que aquilo vai aquecer, Pai. Porém, temos um Deus que aquece sim, Pai. Que tem um fogo consumidor, Pai. E nós possuímos esse Deus, Deus. Nós fazemos parte deste Deus, Pai. E apesar, Pai, de o mundo estar caindo, Pai, de o mundo estar indo direto ao inferno, há um povo que está se direcionando para o céu também, Deus. E este povo estará aqui agora, neste momento, Pai. E que o Senhor possa nos ungir com o Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos prosseguir este caminho até nos encontrarmos com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus. Nos abençoe agora neste culto também, Pai. Que nós possamos receber bênçãos do céu agora, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro. Ele está cuidando de tudo, Ele é meu amparo e abrigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Simples como o som da flauta, doce como o mel da abelha, pura como água limpa,
portas abertas, ó coração